Olá, telespectadores, bem-vindos novamente ao programa CPLP na GMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. O Parlamento Nacional Timorense aprovou por unanimidade um voto de congratulação pelos 20 anos da assinatura do histórico acordo entre Portugal e a Indonésia. Recorde-se que este acordo permitiu a realização, em 1999, do referendo de autodeterminação em Timor-Leste. O texto foi proposto por elementos de todas as bancadas e foi aprovado pela unanimidade dos deputados presentes na sessão plenária. A assinatura deste acordo de 5 de maio é um marco decisivo da nossa história e simboliza a escolha pelo caminho da liberdade e da paz, da democracia e do desenvolvimento que o nosso povo firmemente trilhou ao longo dos anos de luta pela independência. O Parlamento Nacional de Timor-Leste assinala a comemoração dos 20 anos da assinatura do Acordo de 5 de maio de 1999 e presta homenagem a todos os timorenses que lutaram para que o sonho de Timor-Leste independente fosse uma realidade e a todos os povos amigos que apoiaram a causa da autodeterminação. O acordo de 5 de maio surgiu depois de Habib ter anunciado que os timorenses poderiam ser consultados sobre o seu futuro. As negociações entre Portugal e a Indonésia intensificaram-se. Os dois países conseguiram alcançar o acordo sobre a questão de Timor-Leste. O texto assinado pelos chefes da diplomacia de Portugal e da Indonésia permitiu a realização de uma consulta popular em que os timorenses escolheriam entre a autonomia dentro da Indonésia ou a independência. 2 dias depois do acordo, o Conselho de Segurança da ONU aprovou por unanimidade uma resolução que determinava o envio de uma missão para Timor-Leste. Esta missão teve como objetivo organizar e supervisionar a votação final. Na resolução do Conselho foi decidido que o governo de Jacarta asseguraria a promoção da segurança dos elementos da ONU e dos observadores internacionais que se deslocarão para Timor-Leste. Esta operação de segurança visou manter um clima de paz e estabilidade que permitiu a realização da consulta popular sem violência. Em declarações, visivelmente emocionado, Jaime Gama disse que as ideias justas acabam por prevalecer e recordou que o longo processo negocial com a Indonésia, que começou em 1983, só foi retomado em 1992. Inicialmente, a consulta chegou a estar marcada para 8 de agosto, mas foi adiada devido à situação de segurança no país. O Parlamento Nacional Timorense reafirmou o compromisso com a promoção e difusão da língua portuguesa em Timor-Leste, num voto de saudação aprovado no arranque de várias ações que assinalam a Semana da Língua Portuguesa. O texto reconhece que o português é cada vez mais falado pelos timorenses, apesar dos obstáculos que o ensino do português ainda enfrenta. O voto de saudação em reconhecimento do Dia da Língua Portuguesa e da Cultura da CPLP marcou a jornada no Parlamento Nacional. Em Timor-Leste, o português é cada vez mais falado pelo seu povo, fruto da apropriação da língua que é de todos. Muitos têm sido os obstáculos, mas a nação e o seu povo têm vindo a desenvolver esforços significativos para a aprendizagem e o ensino da língua portuguesa e para que esta seja, a par do teto, igualmente falada no cotidiano timorense. É através da língua portuguesa que se estabelecem laços transcontinentais e transoceânicos. É através da língua portuguesa que se constrói uma identidade cultural enriquecida pela diversidade que a caracteriza e que une os europeus, asiáticos, africanos e americanos. O Parlamento Nacional saúda a língua portuguesa e todos aqueles que a falam e que a desejam falar e reafirma o seu compromisso com a promoção e difusão da língua portuguesa em Timor-Leste. Foram realizadas várias iniciativas que envolveram tanto a instituição como várias escolas da capital.
Deputados de várias bancadas recordaram que a língua portuguesa foi a língua da resistência à ocupação indonésia. Está ainda consagrada na Constituição timorense, com um grande esforço para a sua promoção em Timor-Leste. Numa intervenção na cerimônia, o presidente do Parlamento, Arão Noé, lembrou que a língua portuguesa foi a língua da resistência que acompanhou os timorenses durante os 24 anos de ocupação indonésia. Referiu ainda que hoje, a par do Tetum, é parte da identidade e a língua de todos em Timor-Leste. O deputado da Fretilin considerou fundamental concretizar uma política nacional para o ensino língua portuguesa. Como acontece há vários anos, o Parlamento timorense associa-se a um vasto programa para assinalar a Semana da Língua, incluindo a exposição de fotografia Uma Imagem, 1000 Palavras. No âmbito das celebrações da Semana da Língua Portuguesa e Cultura de CPLP, vamos agora ver uma reportagem sobre a evolução da língua portuguesa em Timor-Leste. Estas crianças são alunas timorenses da Escola Portuguesa Rui Sinati. Aqui, todos os dias, crianças de várias nacionalidades brincam e estudam em língua portuguesa. O escritor Miyakoto dizia que a língua portuguesa fazia os moçambicanos mais Moçambique. E em Timor-Leste, o português torna os timorenses mais timorenses? Ramos Horta, o Prêmio Nobel da Paz, responde. Eu diria os pilares muito importantes da identidade de um país vêm da língua. Aí Timor-Leste tem duas línguas oficiais. O Tetum, que já é muito influenciado pelo português, cada vez mais, e o português propriamente dito. Ramos Horta defende também a importância do português para o desenvolvimento do Tetum. O Tetum, como teve que evoluir rápido depois da independência de 2002, foi buscar centenas e centenas de vocábulos da língua portuguesa. Hoje temos uma língua Tetum que está enriquecido, modernizado, torna-se muito funcional a partir do português. Fátima Marques é formadora do Consultório da Língua para Jornalistas, um projeto da Secretaria de Estado para a Comunicação Social e o Camões, Instituto da Cooperação e da Língua. Para a formadora, a aprendizagem da língua portuguesa em Timor é uma ferramenta valiosa para os falantes de Tetum. A língua Tetum tem recorrido a vários empréstimos do português. Sentíamos que, de facto, gradualmente o português ia entrando no Tetum exatamente por causa dos conceitos. E muitas vezes, quer na área da justiça, quer na área da política, quer na área até da medicina, muitos dos conceitos que entraram e que nós agora temos em Tetum, todos eles, ou a grande maioria, veio também da área do português. E, portanto, é um aliado até para a parte científica. Se o Tetum quer evoluir, se queremos que os alunos timorenses façam estudos científicos em várias áreas, é provável e é muito significativo que a língua, neste caso a língua portuguesa, possa ajudar a própria língua Tetum a desenvolver-se. Segundo os dados do censo de 2015, 30,8% de timorenses falam português. O valor que demonstra uma subida significativa face a 2002, ano em que registravam apenas 5% de falantes da língua. O ex-presidente da República Timorense destaca também um número crescente de falantes em português. O português é mais falado em Timor-Leste do que no tempo português. Em 1974, era menos de 10%, talvez 5% timorenses falavam português. O mesmo aconteceu em Moçambique. Em Moçambique, no ano 1 da independência, em 1975, eram 5% que falavam português. Hoje, em Moçambique, 60% fala português. Angola,
a maioria 80% fala português. Cabo Verde, talvez 80%. Santo Tomé e Príncipe, 100% falam. Guiné-Bissau, 30%. Timor-Leste, hoje, eu creio que pelo menos 20% ou 30% fala português. Muito mais do que em 75. Portanto, o português está a evoluir. Fátima chegou a Timor em 2002 e também sente a evolução do português em Timor-Leste. A professora diz que existe uma enorme vontade por parte dos timorenses em aprender e falar em português. Lembro-me que em 2002 os alunos, por exemplo, com quem eu trabalhei nas escolas pré-secundárias e secundárias, tinham ainda muita vergonha de falar o português e sentiam sobretudo dificuldade porque não conviviam em casa não conviviam com a língua portuguesa, na escola também pouco conviviam com a língua portuguesa e, portanto, essa evolução foi sendo gradual. Se eu olhar para trás, olhando para 2002, olhando para 2010 e olhando agora para o início, digamos assim, do meu regresso a Timor em 2017, eu verifico que essa vontade aumentou. Há, sobretudo, muita vontade de aprender português e não estou a falar só por parte dos jovens, estou a falar por parte de toda a gente que me aborda na rua, por exemplo, e que quer falar português. E isso é um bom sinal e um bom indício de que, de facto, a mentalidade em relação às línguas que se pretende aprender e àquilo que se pretende em termos de futuro também mudou. E para mim isso é um sinal bastante positivo, porque a língua portuguesa já deixou de ser aquela língua que causava estranheza ou que de certa forma era difícil de falar, para ser uma língua que já é abordada ou que já é pretendida por muita gente, nomeadamente não só pelos jornalistas, no caso concreto deste projeto, mas também por outras áreas e por outros profissionais. Não seria o inglês a chave do desenvolvimento econômico para Timor-Leste? Ramos Horta critica esta ideia. Os anglófonos, eu aconselho a se preocuparem com o inglês, a melhorar o inglês na Austrália, melhorar o inglês na Irlanda, na Escócia. Portanto, não se preocupem com o português em Timor-Leste. Melhorem o inglês deles em Darwin, Northern Territory, na Tasmânia e pronto. Eu conheço praticamente todos os países anglófonos. Suponhamos, alguns brilhantes da anglofonia dizem que o inglês abriria as portas de Timor para o mundo. Timor modernizaria logo. Bom, deixa-me dizer, Libéria é anglófono. Libéria está há 100 anos independente, mais de 100 anos. Libéria foi criado pelos Estados Unidos da América, enviando para lá, há mais de 100 anos, os chamados escravos livres. Um dos primeiros estados africanos depois da colonização. Aliás, o primeiro, até aquele momento, escravos livres. Ora, se o inglês é a solução para os problemas todos da humanidade, Libéria devia ser hoje uma Singapura. Nigéria, país de língua inglesa, muito rico em petróleo. No entanto, em termos de indicadores sociais e econômicos, está pior que Timor-Leste. Outros países de língua inglesa, Suazilândia, Ghana, Quênia, Uganda, Zimbábue, Zâmbia, nenhum deles está melhor que Timor-Leste. De regresso à escola portuguesa Rui Sinati, verificamos que o português não é a língua materna da maioria dos alunos, mas todos os conteúdos são do currículo português. Na escola falamos única e exclusivamente o português, desde os 3 anos até ao 12º ano, e isso é a maior estratégia aplicada e fazemos-lo em sala de aula e tentamos que mesmo os alunos, durante os intervalos, o façam, falem apenas português. Nem sempre é possível, mas essa é a nossa maior estratégia, a utilização do português dentro do recinto escolar. Segundo a subdiretora, a maioria
maioria das dificuldades são na compreensão e interpretação de textos. É por isso necessário um trabalho contínuo de professores e alunos. Na compreensão e interpretação de textos e notamos também às vezes na expressão escrita essas dificuldades na língua portuguesa. Mas é um trabalho contínuo, é algo que tem que ser feito continuamente. Não podemos querer resultados imediatos na leitura, na compreensão, na interpretação de textos e também na escrita. É preciso trabalhar continuamente, quer aqui, quer na escola, quer em casa. As dificuldades no processo na aprendizagem do português em Timor-Leste não se refletem apenas no ensino básico, também se sentem no ensino superior. A professora e chefe do Departamento de Língua Portuguesa da Universidade Nacional Timor-Leste, Maria da Cunha, reconhece o pouco domínio do português e a falta de professores. Não, o problema que nós temos é falta de recursos, né? Mas isto não é conosco, mas é para toda a faculdade. No entanto, nós vamos assim arranjar meios de como fazer os alunos ativos na aprendizagem. Dificuldades sempre temos, mas nós temos que arranjar meios para poder superar essas dificuldades, não ficamos parados. Assim, a língua, por um lado, mas quer dizer que nós temos um pouco de base de conhecimento da língua portuguesa, talvez necessitamos de mais formação. Quando chegam à universidade, os alunos não têm conhecimentos mínimos de língua portuguesa. Alguns vieram sem preparação para poderem estudar neste departamento. Porque a dificuldade que nós temos é que muitas vezes nós devíamos ensinar a lecionar as disciplinas existentes no departamento, mas infelizmente muitas vezes nós temos que recorrer a materiais já que fazem parte do ensino mais básico, mais fácil para eles poderem compreender melhor a matéria propriamente dita do departamento, porque eles têm um conhecimento básico e dificulta um pouco a compreensão, mas isto não quer dizer que todos tenham esse mesmo conhecimento. Há também estudantes que são bons e alguns, como hoje, esta manhã, fizeram a apresentação, essas são as melhores, e também há alunos que não conseguem mesmo nada, mas, no entanto, nós estamos a tentar para poder ajudá-los a concluir o curso. A falta de leitura também prejudica a aprendizagem do português do ensino básico ao superior. A Escola Portuguesa Ruisinati tenta promover hábitos de leitura nos seus alunos. Anualmente, vários concursos no Departamento de Línguas, nomeadamente de Língua Portuguesa. Este concurso integra-se num concurso de Portugal também, dentro da rede de bibliotecas escolares, em que os alunos leem livros não só escolhidos por eles, mas também livros que nós propomos na biblioteca. Paralelamente, e pelo sistema educativo português, existe desde o 5º até o 12º ano livros de leitura obrigatória ou de leitura orientada que promove hábitos de leitura. Nos pequeninos, nos de pré-escolar e primeiro ciclo, semanalmente eles levam livros da nossa biblioteca para casa para lerem em ambiente familiar com os pais, ou com quem os acompanhe nos seus estudos. E essa promoção da leitura vai desde os 3 até ao 4º ano do primeiro ciclo, em que eles são convidados a levar livros, que depois devolvem na biblioteca, convidados para ler em casa. Já na UNTL, a professora Maria Cunha fala na falta de meios para que se criem hábitos de leitura nesta universidade. Sim, a falta de leitura, realmente nós em Timor-Leste não temos hábito de leitura. Mas agora estou a ver os programas que, por exemplo, nós aqui no departamento, os nossos alunos estão treinados para poderem criar essa atividade de leitura para os alunos poderem ler e depois poderem recontar, por exemplo, porque através da leitura também pode cativar o aluno ou pode difundir no aluno novos conhecimentos. Para Aniceto Alberto Carlos, aluno do 4º semestre da UNTL,
a língua portuguesa não é difícil. Aconselha, por isso, os jovens timorenses a aprenderem português. Sabemos que a língua portuguesa é uma língua que tem os verbos e os vocabulários são complicados, não é? Então é um pouco difícil, mas isso não é razão para dizer que a língua portuguesa é difícil. Mas tudo é possível quando quiser, não é? Por isso concluí que a língua portuguesa é mais fácil para nós aprendermos. Eu quero aconselhar os jovens, meus colegas, amigos, que para aprender a língua portuguesa, porque a presença da língua portuguesa no nosso país é muito importantíssima. Por isso, eu peço para todos os jovens para aprender a língua portuguesa, porque para o futuro o português é mais importantíssimo para o nosso país e para o desenvolvimento do país em todas as áreas. O Nobel da Paz considera que é necessário um maior investimento no ensino em português de qualidade, dando como exemplos o CAF. Já se devia lançar mais programas CAF nos subdistritos. Os programas CAF não é uma escola portuguesa, são escolas timorenses. São experiências muito positivas. São escolas timorenses, com currículo timorense, mas com professores altamente qualificados vindos de Portugal. E deviam ensinar cada professor português com 1 ou 2 professores timorenses, para o professor timorense aprender mais ainda com o professor português. E dá também oportunidade às nossas crianças de terem uma educação de qualidade, porque ainda não temos professores timorenses de qualidade, não há suficiente. E se não temos professores em número suficiente, estamos a sacrificar uma geração. Daí que eu sempre defendi o projeto CAF. Apesar do esforço português, o Nobel da Paz ainda desafia Portugal e Timor-Leste a investir mais nesta área. Eu acho que o Estado timorense e o Estado português devem investir mais nas escolas CAF. Abrir mais escolas CAF nos subdistritos. Portanto, significa mais umas 60 escolas CAF. Porque isso vai dar a milhares de timorenses educação de qualidade, como a escola portuguesa Rui Sinati. E a experiência com as escolas CAF nos 13 distritos é positivo, muita boa qualidade. Mas não é apenas a escola que contribui para a divulgação de uma língua. A comunicação social tem também um papel importante. Política e programas criativos, proativos na promoção da língua portuguesa. Infelizmente, a televisão portuguesa não é muito criativa, não é animadora. Comparando mesmo com a televisão brasileira. Os brasileiros sabem fazer televisão. As televisões portuguesas, de uma maneira geral, só os velhinhos gostam de ver. A minha avó tem 180 anos de idade. Ela gosta de ver televisão portuguesa. Portanto, a televisão é um fator muito importante na disseminação de uma língua ou de um produto, seja o que for. E se nós não usamos a televisão criativamente para captar o interesse e a atenção das crianças, é muito mais difícil. Portanto, isto é uma falha do Estado português e do Estado timorense. Os órgãos de comunicação social têm de ter, por isso, recursos humanos bem preparados. O Consultório da Língua para Jornalistas é um projeto que pretende melhorar as competências linguísticas de português dos jornalistas. O
projeto do Consultório da Língua para Jornalistas surgiu da necessidade de dotar os jornalistas timorenses de competências linguísticas na área da língua portuguesa. Tem sido um percurso interessante porque no início sentíamos que havia muita dificuldade, sobretudo na expressão do português e também, por exemplo, na área da escrita, e atualmente, apesar de ainda sentirmos que há dificuldades em várias áreas no que toca à aprendizagem, sentimos que pelo menos a motivação é muito maior agora. Os conteúdos que estão a ser elaborados e os conteúdos que estão a sair na comunicação social já teve alguma evolução em termos de língua e eu quero acreditar que pelo menos quando chegarmos ao final do projeto os jornalistas tenham mais confiança para se expressarem em língua portuguesa. Existe agora a consciência na comunicação social de que aprender português pode melhorar a escrita em teto. Foi por isso que Timor Post, um órgão privado que iniciou a sua publicação em 2002, mandou cerca de 10 editores para o curso. Um deles é Carlos Malilaka. Chefe de redação, diz que as dificuldades na língua portuguesa não impedem a sua aprendizagem. Nós temos dificuldade. Precisamos aprender muito, mesmo que é difícil. Eu acho que não impossível para aprender. Então, o jornal Timor Post, porque desde o início já tem página português e depois do programa Instituto Camões, ajuda pelo governo português e cooperação com o governo timorense, cria uma formação para jornalista, então consegue criar as pessoas, especialmente os jornalistas, que têm capacidade para traduzir notícia em língua tetum para a língua portuguesa. Eu acho que esta é a razão porque Timor Post tem noticiário em português. Também Ana Maria da Costa, jornalista do Grupo Média Nacional e formanda do CLJ, reconhece que o português é muito importante para quem trabalha como jornalista. Importante para um jornalista timorense aprender a língua portuguesa, porque tem relação com o seu trabalho diário. Por exemplo, quando um jornalista vai fazer uma cobertura em qualquer instituição, por exemplo, na Embaixada de Portugal ou dos países da GPLP. E para mim, eu tenho 3 razões mais importantes para aprender a língua portuguesa. E primeiro, a língua portuguesa foi língua oficial de Timor-Leste, e também, segundo, Timor-Leste também faz parte um membro da GPLP, e terceira, porque tenho relação com o meu trabalho diário, principalmente na equipe internacional. Carlos Malilaka pensa também que não aprender português prejudica o trabalho. Muitos documentos oficiais, exemplo, as leis, que todos escrevem em português. Então, durante o jornalista não aprender português, é difícil para acesso à informação quando escreve uma notícia. Não há referência para apoiar ou escrever uma notícia completa, profunda. Este é o problema quando o jornalista não aprender
português. Segundo Fátima Marques, apesar dos vários progressos verificados na formação, ainda há lacunas, sobretudo na escrita e na oralidade. Deste modo, é necessário dar continuidade à formação. Embora tenhamos jornalistas que estejam na formação dos mais variados órgãos, ainda a nós, projeto, é quase impossível chegar a todos, sobretudo porque os conteúdos nesta fase ainda necessitam de revisão, ainda necessitam de muita revisão linguística e, embora já tenhamos jornalistas a trabalhar nessa área também, não só na área da aprendizagem da língua, como também na revisão de conteúdos, ainda precisamos de solidificar vários aspectos da formação. Ana Maria da Costa está a frequentar o nível intermédio B2 e diz que, apesar de sentir algumas dificuldades, a formação tem contribuído para melhorar o português no seu local do trabalho. Já facilitou-me para fazer traduções de notícias internacionais no meu trabalho diário. Para Ramos Horta, existe consistência na política da língua, mas é preciso mais investimento na comunicação social. Sobretudo os meios audiovisuais, televisão e social media são instrumentos vitais para a promoção de cultura, de línguas, de unidade, de paz e desenvolvimento. É preciso o nosso governo colocar mais meios financeiros, materiais, nas televisões, com o compromisso de que as televisões produzam programas educativos, pedagógicos bons. Para isso, talvez façam contratos com produtores portugueses. Cá estão alguns produtores portugueses, vivem aqui, trabalham em Timor, conhecem Timor, conhecem Portugal, são profissionais de mídia, podem fazer. Ou fazer um contrato com TV Globo do Brasil, vir aqui fazer televisão em Timor, fazer novelas em Timor. Na Indonésia, todos veem as novelas brasileiras. Portanto, por que não fazer novelas em Timor-Leste em português, com timorenses, artistas timorenses, ou mistura timorense-brasileiro? Por que não vem a RTP, televisão portuguesa, que tem dinheiro, é do Estado, vir fazer novelas em Timor? Telenovelas, com artistas portugueses e timorenses. Ou por que não uma coprodução RTP e RTP portuguesa com TV Globo e GMN ou RTTL. E são ideias e criatividade que se exige para a promoção de uma língua. Apesar de a maioria dos timorenses ainda não falar português, são já visíveis progressos. Ainda são as muitas dificuldades, mas enquanto houver jovens como o Aniceto Carlos, mantém-se a esperança de um dia grande parte dos timorenses há de dominar o português. Que consagraram a língua portuguesa em 2002 na nossa Constituição RDTL como a língua oficial. Então, obrigatoriamente para os jovens timorenses, temos que ter espírito para aprender a língua portuguesa, porque os nossos políticos já consagraram a língua portuguesa como a nossa língua oficial, juntamente com a língua portuguesa. E, historicamente, a presença da língua portuguesa também contribuíram para a nossa independência, não é? Porque quando os guerrilheiros estão no mato a defender, a lutar para vencer a nossa independência, eles utilizaram a língua portuguesa para alcançar o seu sonho, a terra natal, a independência do povo e da pátria. O Dia Internacional da Língua Portuguesa foi comemorado na Estação da Luz, no centro da cidade brasileira de São Paulo. Realizaram-se durante a comemoração as exposições interativas, apresentações de poesia falada, teatro e oficinas. O evento foi organizado pelo Museu da Língua Portuguesa, tendo como parceiros a empresa portuguesa EDP Energia e a Fundação Roberto Marinho. Luiz Gouveia, diretor do Instituto EDP, explicou que a comemoração marca um ano especial. Isto deve-se ao facto de ser a última vez que as atividades culturais terão lugar em São Paulo.
É um ano muito especial porque é o último ano antes da reabertura do museu. O museu vai ser reaberto para o público no primeiro trimestre do ano que vem. Então, para esse ano, nós selecionamos 16 apresentações que vão estar aqui nesse palco especial da Estação da Luz, né? E dentro dessas atrações eu posso destacar o quê? Poesia, a gente vai ter poesia falada, a gente vai ter apresentação musical, oficina, teatro, performance, ou seja, temos aqui também instalações interativas, algumas que a gente até simulou aqui, ou seja, o nosso objetivo é que esse ano a gente tenha uma proximidade muito grande do museu com escolas e com o território. A professora Ana Paula Lopes contou que viajou do estado de Minas Gerais para São Paulo com um grupo de estudantes americanos. Nessa viagem, decidiu incluir a celebração do Dia Internacional da Língua Portuguesa no itinerário do grupo para proporcionar uma experiência diferente. Professora de português para estrangeiros e eu faço parte de um programa que é uma parceria com os Estados Unidos. E nós somos da Universidade Federal de São João del Rei. Então, a gente sempre vem a São Paulo e hoje, especificamente, a gente decidiu colocar na nossa agenda esse evento porque eles são estudantes da língua portuguesa. E é muito importante que eles convivam, né, vejam outras variedades da língua portuguesa, de outros países que são falantes de língua portuguesa, porque eles conhecem mais a variedade do português do Brasil. Então, eu sabia que ia ter um evento, né, que é organizado pelo Museu da Língua Portuguesa, que infelizmente está fechado. Como eles não teriam oportunidade de ver o museu, a gente decidiu incluir na agenda essa visita ao evento para que eles tivessem essa experiência. Tem muita coisa parece que para você interagir, né, para você descobrir mais sobre a língua portuguesa e os países falantes de língua portuguesa, então tá muito legal. Júlia Arcanjo, antropóloga e terapeuta, disse que não sabia da programação, mas gostou muito das atividades organizadas na Estação da Luz. Decidiu, por isso, aproveitar os livros e as apresentações musicais. É mesmo um coletivo assim, que está espalhado pelo mundo, Portugal e muitos países africanos, né? E aqui o Brasil. Então, a gente celebrar essa língua, a potência da língua, com esses livros, com a literatura, com a música, com tanto que a gente realmente pode criar e expandir com a nossa língua. Aproveitando os livros aqui que foram disponibilizados, muitos livros lindos, e o show que teve foi super inspirador, super especial. Atingido por um incêndio em dezembro de 2015, o Museu da Língua Portuguesa está atualmente fechado ao público em processo de reconstrução. As obras de restauração das fachadas e cobertura já foram concluídas. Embora esteja fechado, o equipamento cultural organiza várias atividades, como a celebração do Dia da Língua Portuguesa e exposições itinerantes. Além disso, realizaram-se participações na Festa Literária Internacional de Paraty. A reconstrução do Museu da Língua Portuguesa é uma iniciativa do Governo do Estado de São Paulo em parceria com a Fundação Roberto Marinho. Tem como patrocinador principal a EDP, os grupos Globo e Itaú, bem como o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian e do Governo Federal. Em Moçambique, milhares de pessoas ainda vivem em tendas depois do ciclone Kenneth ter varido a ilha de Ibó. O ciclone que chegou à região em 25 de abril já matou 41 pessoas e danificou dezenas de milhares de casas. Mais de 4.000 pessoas ficaram desabrigadas após o desastre. E 1.500 ainda vivem em tendas montadas em toda a região. A ilha ficou sem remédios porque o ciclone danificou os hospitais locais e destruiu muitos equipamentos médicos. O governo do condado de Ibó distribuiu purificadores de água entre a população local para evitar um possível surto de cólera. O ciclone cortou estradas, linhas de energia elétrica e cabos de telecomunicações. Também atingiu a pesca local, a principal fonte de sustento da ilha. O comandante-geral da GNR espera que seja aprovada a atualização do Estatuto Remuneratório, o Regulamento de Avaliação do Mérito e na nova Orgânica da Guarda. Foi na Praça do Império, em Lisboa, que a Guarda Nacional Republicana celebrou mais um aniversário.
Na cerimónia, que também contou com a presença do Primeiro-Ministro, o Comandante-Geral da GNR deixou palavras de esperança aos militares e disse quais as expectativas para estes profissionais. 2 anos depois da aprovação do Estatuto dos Militares da Guarda, diploma estruturante para a definição das carreiras, mantemos a legítima expectativa de vermos atualizado o Estatuto Remuneratório e o Regulamento de Avaliação do Mérito, os quais pretendem refletir a valorização do militar da Guarda, bem como a aspiração de ver aprovada a nova orgânica da Guarda, que constituirá o culminar de um processo que vem sendo levado a cabo nos últimos anos. Já Eduardo Cabrita optou por focar-se nos investimentos realizados na GNR. Como saber que ao fim de quase 2 décadas está a decorrer um concurso para 200 efetivos da Guarda Florestal que renasce para desempenhar uma função essencial. É por isso que foi tão relevante termos podido, ao longo do último ano, proceder a cerca de 3.350 promoções relativas àqueles que tinham adquirido esse direito em 2016 e 2017. O Orçamento de Estado para 2018, cumprindo o programa do Governo, descongelou as carreiras dos militares da Guarda Nacional Republicana, o que produziu, desde já, efeitos relativamente àqueles que puderam voltar a contar com o tempo para as suas progressões. Dos vários resultados apresentados pelo Comandante-Geral da GNR, destaque para a detenção pelos militares de 205 pessoas por violência doméstica, mas também os 305 combates a incêndios que os guardas efetuaram. Angola resiste à falta de combustíveis, sobretudo na capital do país. Filas enormes de viaturas motorizadas e cidadãos com bidões marcam o cenário nos postos de abastecimento. Angola está a registrar escassez de combustíveis. Em Luanda, o cenário é este. Filas de carros, motorizadas e pessoas com bidões esperam pela oportunidade para abastecer os depósitos, apesar de a maior parte saber que não vai ter essa sorte. As filas intermináveis na capital angolana são visíveis desde as primeiras horas da manhã. Há quem espere até 3 horas para abastecer. Na verdade, o combustível está mesmo difícil, porque eu estou a procurar do combustível desde manhã. Já passei mais de 5 bombas, nada. Fiquei 4 horas na fila à espera e quando chegou a minha vez, o combustível acabou. Nós não somos informados qual é a verdadeira razão. Portanto, eu cismo comunicado a Sonangol. Embora seja um bocado impreciso, mas é nele que tem que acreditar. O cenário das filas longas em algumas bombas de gasolina contrasta com o de outras onde não há vivalma e apenas restam cartazes a dizer que a gasolina acabou. No posto da Sonangol, em frente às instalações da Rádio Nacional de Angola, os 7.500 litros que a gasolineira recebeu no fim de semana desapareceram num instante. A petrolífera angolana admitiu no sábado que a dificuldade no acesso às divisas para a cobertura dos custos com a importação de produtos refinados é um dos fatores de escassez de combustíveis no país. Ainda sem data concreta para a reposição, os angolanos vão ter de dosear o combustível para impedir que o país pare. Um investigador da Universidade de Macau disse que a sua equipa desenvolveu uma investigação pioneira a partir de uma orquídea. Esta investigação tem um previsível impacto na regeneração de tecido ósseo e em futuros tratamentos do cancro. Um grupo de investigadores na Universidade de Macau está a ser o centro das atenções graças a uma descoberta na área da saúde. Desenvolveram uma investigação pioneira a partir de uma espécie de orquídea do Sudeste Asiático. Ao isolarem os açúcares nesta planta, conhecidos como polissacarídeos, chegaram à conclusão que estes parecem poder estimular as células responsáveis pela regeneração óssea, mas também ativar células do sistema imunitário de modo a tornarem-se mais eficazes no tratamento contra o cancro. There's a long way to go before the clinical translation, but the long-term goal we targeted are several diseases. The first one is about the degeneration. There can be a lot of accidents that break our bones, and there can be fractures, bone and cartilage damages that can hardly be healed by the body itself. So we would like to deliver this type of sweet polymers, we call the sugars, the polysaccharides, to the defects to heal the body. This is one type of application. The other application is
in our process of studying the interaction between these molecules and our immune cells, we also found that these small polymers may activate the immune cells into a status that might be beneficial for cancer treatment. A equipa já concluiu os testes de laboratório e explora agora a possibilidade de avançar com estudos pré-clínicos em colaboração com médicos. Ao todo, a pesquisa durou 5 anos e já foi publicada em revistas internacionais da especialidade. Em Portugal, a antiga colónia agrícola de Vascões, que Salazar mandou moldar na paisagem rural de Chã de Lamas nos anos 50, é um exemplar do modernismo português que Paredes de Coura quer guardar como um museu vivo. Isto aqui antes era tudo monte, e depois o Estado mandou para cá umas máquinas, e depois começaram a construir mais ou menos em 48. Trabalhava-se muito, Jesus, não é, mas vivia-se bem. Em 1948, o regime de Salazar fez aqui, em Vascões, uma experiência social para averiguar se seria possível transformar terrenos baldios em explorações agrícolas independentes. Nesta antiga colónia agrícola, restam ainda alguns dos colonos originais. Após um período de sorteio, restava então perceber se os candidatos estavam prontos para trabalhar. Naquela altura foi bastante importante, porque é um assentamento, temos que dizer que no âmbito das várias colónias agrícolas que existem no país, é uma colónia que é um assentamento novo, urbano, portanto, cria uma aldeia, vamos dizer assim, comparado com o resto dos lugares do concelho, não é? Cria uma aldeia de novo, num lugar onde se pretende fixar a população que vai trabalhar os campos na sua envolvente. Portanto, no fundo, tornar este baldio, anteriormente classificado como tal, um território agrícola e produtivo. Começaram a vir alguns colonos provisórios, como eu já disse, chegaram por aí abaixo, não é? Vieram alguns, foram embora, e depois, eu e os meus colegas, trabalhávamos aqui por conta do Estado. Em 1988, com a extinção do conceito de colónia agrícola, o Estado vendeu as casas e as terras a quem quis ficar. A autarquia de Paredes de Coura quer agora reabilitar a aldeia enquanto centro de conhecimento e de atração turística. Naturalmente que este espaço tem potencialidades, que eu diria, ligadas à memória, ao conhecimento e à biodiversidade, que seria insensato não aproveitar, porque pode-se transformar também num centro de atração turística e também num centro de divulgação da ciência, quer para os courenses, quer para todos os forasteiros que nos queiram visitar. O objetivo, de facto, é conhecer-se a história, divulgar a história, integrar a própria população, os locais e também os visitantes, para conhecer um pouco a história do país, porque nós pertencemos a um grupo de 7 colónias que existem em Portugal, sendo que, de todas as que eu conheço, para a exceção, como eu disse, de Pegões, esta é aquela que se mantém mais ativa e mais vivida. Depois de uma vida passada na experiência que foi Vascões, os últimos colonos recordam sobretudo a entreajuda que viviam enquanto comunidade autónoma. Quer dizer, antes todo mundo ajudava a gente, uns aos outros e tal. Hoje é tudo só, cada um deixa de aguentar ele, não é? Eu, graças a Deus, estou aqui, vai fazer, então, deve fazer 61 anos que eu estou aqui. Portanto, não tenho queixa de ninguém. Uma aldeia modelo, portanto, que Salazar criou e que Paredes de Coura quer agora guardar como museu vivo. Em Portugal, o arquiteto Eduardo Souto de Moura entregou a Casa da Arquitetura em Matosinhos. O seu acervo resiste a um total de 8.500 peças desenhadas em suportes físicos, fotografias, correspondências e documentos textuais. O arquiteto Eduardo Souto de Moura entregou hoje à Casa da Arquitetura, em Matosinhos, um espólio de 40 anos de trabalho, num total de mais de 800 projetos e 8.500 peças desenhadas em suportes físicos ou fotografias. Para o arquiteto portuense, a cultura não deve, contudo, remeter-se a espólios ou museus, porque, diz, a cultura começa em casa. Isto poderia ser um dia triste para mim, uma espécie de enterro, 40 anos. Que se metem num caixão, que parece um jazigo. Mas não é um dia especialmente feliz, porque é a consagração, a satisfação de ver conhecido um trabalho, uma vida difícil, não a minha, mas de todos os arquitetos. Estas instituições, fundamentalmente, não devem ser depósitos, mas devem ser fatores de criação de novos fenómenos de promoção da arquitetura.
Isto é o que se chama cultura. Cultura não é receber, não é ir a Serralves ver exposições. Cultura é, em vez de ir para Serralves, ficar em casa e fazer cultura. Para a Ministra da Cultura, a assinatura do contrato de depósito do acervo de Souto de Moura é mais uma celebração da arquitetura portuguesa e da sua afirmação além fronteiras. A arte de Eduardo Souto de Moura tornou os dias de Portugal melhores, elevando a arquitetura portuguesa ao lugar cimeiro que ela hoje ocupa no panorama internacional. Juntamente com alguns dos seus pares, como Cisa Vieira e Carrilho da Graça, entre muitos outros, Eduardo Souto de Moura tem contribuído significativamente para que esta seja, sem qualquer exagero, e desde há décadas, uma época de ouro da arquitetura portuguesa. Eduardo Souto de Moura é, com Álvaro Cisa Vieira, um dos 2 arquitetos portugueses galardoados com o Prémio Pritzker, o mais prestigiado dos prémios de arquitetura internacionais. Foram as informações dadas nesta edição. Não se esqueçam de acompanhar o programa CPLP na GMN, às segundas e quintas, às 5 horas da tarde, e repetição às terças e sextas, à mesma hora. Até a próxima.